Boa tarde a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Bom gente, estou fazendo um vídeo aqui quase como uma selfie segurando o celular, porque eu me lembrei de uma ideia, de uma reflexão que eu tive no passado e eu não queria perder essa ideia. É a questão da diferença entre a felicidade e o sucesso. E para trabalhar um pouco essa diferença, eu vou falar um pouco sobre padrões de comportamento, de pensamento e perspectivas. Então, assim, como eu disse já nos vídeos anteriores, nós somos criados por meio de certos padrões. A raça humana, a própria natureza se desenvolve com base em certos padrões que são importantes. E assim, um desses padrões é um sistema educacional primeiramente pautado nos nossos pais e numa estrutura social. Então, assim, nós vemos que os países do mundo eles possuem sistemas educacionais razoavelmente diferentes, mas existe algum senso comum. Até porque existe muita influência de Hollywood e, enfim, uma influência, digamos, globalizada hoje do que é o certo, do que é o mais legal, do que é o mais bacana, etc, etc. E assim, por conta de toda essa influência, além dos padrões naturais que existem da pessoa crescer, nascer, se desenvolver, etc., existem esses padrões que foram internacionalizados, desculpe, do que é o sucesso. Então hoje o sucesso é ligado praticamente diretamente a uma boa renda, a você ter um carro importado, você ter uma casa grande, você poder viajar o mundo, você ter o seu jatinho, etc, etc, etc. Esses padrões, não existe certo e errado em termos de padrões. Eles são padrões que foram desenvolvidos, principalmente com o predomínio norte-americano, com a indústria hollywoodiana. Como eu disse, não estou fazendo aqui um juízo de valores, são os padrões que foram estabelecidos e que a maioria das pessoas seguem como exemplo de sucesso. Mas aí qual que é a minha reflexão? É a diferença entre sucesso e felicidade. No Oriente, esse conceito tem uma distinção que é a seguinte: felicidade é você amar aquilo que você tem, enquanto que sucesso é você conseguir ter aquilo que você ama. O que isso significa na prática? Então, uma pessoa ela sonha em ter uma Ferrari, ela sonha em ter um apartamento em Manhattan, sei lá, na Quinta Avenida, ou em algum outro bairro caro de Nova York, ou de alguma outra cidade, por exemplo, em Londres, próximo a Piccadilly Circus, ali ela quer ter um apartamento caro, ou por exemplo em São Paulo, ela quer morar, sei lá, no Jardim Europa, no Itaim, no Morumbi, em Higienópolis, num bairro que seria, digamos, um bairro chique, digamos. Enfim, então quando ela consegue isso, ela tem aquilo que ela ama, só que o amor aqui é no sentido material, é no sentido de concretização, de algo concreto, não de algo impalpável. Por outro lado, o amor verdadeiro, digamos, o amor imaterial, que é aquele que a gente vê nas pequenas coisas da vida, ele está geralmente mais ligado à felicidade. Ou seja, é com a base naquilo que você tem, você se sentir bem. Por isso que a felicidade é você amar aquilo que você tem, a sua realidade, a sua vida. E o sucesso é ter aquilo que você ama, deseja. Então eu vou agora aqui de um modo bem estereotipado, citar dois exemplos. Gente, eu não estou fazendo juízo de valor, não estou fazendo comparação específica. São estereótipos, então eu estou criando dois extremos aqui, fictícios, assim, de cabeça agora, para você tentar entender essa diferença. Então vamos, sei lá, vou citar um nome aqui. Tudo nome fictício, não tem nada a ver com nenhuma pessoa real, se alguém está assistindo não se sinta ofendido. Vamos supor que o Sr. Joseph Slater é um mega empresário norte-americano que veio para o Brasil, se tornou empresário e investidor aqui, se apaixonou por uma brasileira e se casou. Constituiu sua família e teve 2 filhos. Esse empresário ele vive pelo seu trabalho, focado no trabalho, e ele queria ser feliz com a sua esposa e com seus filhos. Mas assim, basicamente ele se inseriu numa cultura de provar coisas para os outros. Então, se o sócio dele minoritário tem um carro tal, ele tem que ter um carro melhor. E a esposa dele, que se apaixonou por ele e também pelos recursos que ele provia, lembrando que são estereótipo, se acostumou a gastar muito. Então ela tem 3, 4 carros, eles também, casa em Campos de Jordão, tem uma casa grande também, sei lá, em Angra dos Reis,
viajam 10 vezes por ano para os mesmos lugares às vezes, Miami, você vai para a França, etc, etc, etc. E assim, na primeira vez que eles viajaram, estavam empolgados. Tipo, na 10ª é só para postar no Instagram que eles estão no lugar para mostrar para os amigos e para as amigas. Os filhos estão nas melhores escolas, aprendem inglês, alemão desde pequeno, etc, etc, etc. Pois bem, esse cara ele é um investidor, ele tem muito dinheiro, ele trabalha muito, só que ele cria demandas financeiras que sempre vão persegui-lo. Então, por exemplo, essas casas todas que ele tem, essas mansões, essas viagens, esses exageros, tipo ter 5, 6 carros que ele nem usa, isso tem um custo. E o custo é mais trabalho, o custo é mais sucesso, ou seja, poder comprar mais coisas que você ama. O sucesso atrai sucesso. E aí ele vai trabalhando, se matando, chega em casa às 10 horas da noite, fala, oi querida, oi, não sei o que lá. Beleza. Esse trabalho, digamos que desenfreado, por conta de uma demanda que ele mesmo criou por sucesso, ela acaba gerando uma série de distorções, o distanciamento dos filhos, o distanciamento da esposa, ao ponto de que ela tem tantos compromissos sociais também que eles têm que marcar a hora para se ver, ou se vê uma vez por semana, com muita dificuldade. Então aquela mega empresa dele, que antes parecia uma coisa que era um sucesso, um legado para a família, acaba se tornando uma prisão, porque ele não pode sair dali e deixar que um subordinado, uma outra pessoa, que ele não confia tanto, ou mesmo que ele confia, mas não tanto quanto em si próprio, cometa um erro em que ele possa perder recursos e perder esse sucesso. Então aqueles bens todos, eles se tornam uma torre de marfim, onde essa pessoa está basicamente presa. Esse é o primeiro estereótipo. Agora eu vou citar o segundo. O segundo é o seu João. O seu João, ele é servidor público, é faxineiro do município, concursado, tem um salário fixo, vamos por 2 salários mínimos. A mulher dele é a Dona Maria, eles moram numa casa simples, na periferia. Ela também é faxineira, faz faxina por conta, em casa da Zona Sul, etc. E eles também têm 2 filhos. Só que assim, eles trabalham num horário fixo, específico, pegam horas de condução, mas chegam em casa faltando 4 horas para dormir. E nessas 4 horas eles dividem o tempo deles em relação aos filhos, para cuidar dos filhos, para tentar dar uma educação para os filhos, em atenção para eles próprios, eles se entretêm. A Dona Maria gosta de novelas, por exemplo, que é uma coisa que na prática não agrega nada, mas assim, para ela gosta daquilo, aquilo faz bem para ela como entretenimento. E o seu João, por outro lado, ele, da mesma forma, ele assiste o futebolzinho dele, do time que ele ama, etc, etc, etc. E ele, dentro do subjetivo dele, da consciência dele interna, aquilo faz ele feliz. O time dele ganhando ou perdendo, ele está se emocionando. Ele vai pro bar de vez em quando com os amigos. Uma vez por ano eles vão para Praia Grande. Ou seja, eles têm custos pequenos e renda pequena. Eu não estou aqui falando que isso é um padrão certo ou errado. Eu estou citando 2 estereótipos, vale lembrar. Mas o que eu digo é que, subjetivamente, os filhos desse cara e esse cara, se ele realmente é feliz com aquilo, ele passa essa felicidade para os filhos, eles se conversam, eles têm um contato melhor, eles vão ter uma sensação de saciedade da vida maior, subjetivamente, dentro da mente deles, do que o Dr. Slater lá que eu falei, que vai estar sempre na correria, sempre com uma nova demanda e sempre com pouco tempo, como se ele tivesse sempre afogado no seu tempo. Bom, terminado essa comparação que eu fiz, nenhuma das duas, na verdade, é ideal, porque você também não pode nem se perder, digamos assim, nas suas ambições ao ponto delas se tornarem o centro da sua vida, como da mesma forma você também não pode se conformar totalmente com parâmetros, digamos, que tá ok, eu vou seguir a minha vida. A tendência das pessoas que fazem isso é a alienação. Por isso que muitas vezes dizem que a ignorância é uma bênção, porque pessoas alienadas tendem a serem mais felizes, isso é um fato também. Então aqui minha reflexão é a seguinte: dentro do seu contexto de vida, pensa nesses 2 polos. Eu não estou aqui para citar radicalizações, estou procurando um caminho, digamos, a zona cinzenta do meio, que vai se adaptar a todas as pessoas. Pense em que caminho desses você está, se é que você está em algum deles ou se você está num caminho diferente. Você tem tempo para se dedicar para as pessoas que você ama. Você cria demandas desnecessárias que te impediriam de ter uma vida com mais qualidade, ser mais feliz, ou seja, você dá valor ao que você tem, à sua família, aos seus próprios bens materiais,
Você dá valor àquilo ou você está sempre incansavelmente querendo o sucesso, ou seja, ter mais coisas que você ama, criando mais demandas para si mesmo de uma forma louca? Bom, essa é a reflexão que eu queria passar de modo geral para você fazer para si mesmo. E assim, qual que é o meu ponto aqui? É que sucesso e felicidade são conceitos relativos. Mas essa filosofia oriental de você poder ter felicidade tendo consciência e importância do que você tem, eles fazem isso muito em relação aos ancestrais, à história da família, às suas práticas e valores em relação à honra. Isso é uma coisa que não é desprezível, que você pode considerar. Eu posso estar falando agora para alguém que é uma celebridade, por exemplo, porque o YouTube permite isso, que está aí na balada, comprando carro importado, não sei o que lá, e às vezes chega em casa, toma um banho e está pensando sozinho no banho antes de dormir e fala, meu, que merda de vida que eu tenho, minha vida é vazia. Estou aqui numa mansão, estou aqui num carrão, estou bebendo muito, estou com os amigos, estou fazendo as coisas para os outros, mas não é isso que eu queria tal coisa. Às vezes essa pessoa não sabe nem o que ela quer. E você vê, atores de Hollywood, super considerados bonitos, aclamados, etc., muitos deles se suicidam, cantores famosos, digamos, roteiristas, escritores. Você vê muitas pessoas cometendo suicídio porque elas se sentem perdidas. Elas entram no caminho do sucesso e esquecem o que elas queriam originalmente, chegando a um ponto que elas não sabem mais como sair disso. E o suicídio é um problema grave. Então, assim, você fazer reflexões, tirar um dia por semana para você pensar, olha, eu estou no caminho certo, o que eu estou fazendo? Eu estou gostando ou eu criei uma prisão para mim mesmo? Eu acho que é muito importante. O mesmo vale para aquela pessoa que é excessivamente acomodada. Então, não, tá tudo bem, tipo, passa um carro, joga lama na sua cara, ah, não, tá tudo bem também. Eu acho que esses dois polos, se você se encontra de alguma forma em algum deles, é a hora de você tentar buscar um reequilíbrio, fazer um exame de consciência e falar, putz, isso é o melhor para mim? Eu acho que essa é a ideia que eu quero passar aqui. E assim, como sempre, vamos conversando, eu vou criar um canal de comunicação entre nós, eu não decidi ainda qual. As minhas férias, digamos, estão acabando, então futuramente vocês vão me ver sem barba e com visão um pouco mais formal, considerando que eu atuo na área jurídica. E eu espero que esse ano seja bom para todos, vamos voltar ao trabalho aí, eu vou continuar gravando, como eu disse, esse canal ainda é uma experiência, vamos ver se vai ter uma boa reação, e talvez eu continue com ele, gravando vídeos e tentando passar alguns ensinamentos, algumas reflexões. Um grande abraço a todos e até a próxima.